O que eu gostaria que vocês levassem para hoje? A primeira, eu queria que você sublinhasse a palavra equidade. Ninguém entende equidade, as pessoas entendem desigualdade. Nós temos que ter, na nossa cabeça, a ideia de diminuir desigualdades. O Brasil tem que trazer a discussão de desigualdade para o centro do debate educacional também. A minha abordagem na diversidade vai ser uma abordagem mais pedagógica. Eu queria começar com essa definição. Essa é a definição que está, basicamente, na resolução do CNE sobre a base. Então, educação é um processo intencional, organizado, e aí eu tenho aquisição de conhecimentos, habilidades, desenvolvimento de atitudes, as atitudes que refletem valores éticos, culturais e emoções, e depois da capacidade de mobilizar esses recursos para encontrar a solução dos problemas da vida dos estudantes. Um pouco longo, mas aqui está muito claro. Olha, é aprendizado de 3 dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas 3 coisas, elas têm que estar na escola. A escola tem que tratar do conhecimento, ela tem que tratar de tornar esse conhecimento, de usar esse conhecimento, eu vou elaborar, e, finalmente, a gente fala muito isso, mas a gente tem que trazer para a nossa rotina. Quer dizer, nós somos educadores, percebe? Eu sou professor, e, sendo professor, eu crio uma legitimidade, mas eu não posso fugir dessa dimensão de que o meu papel ali é um papel de referência para uma criança, para um jovem. Então, esse é um mundo novo. Esse é o meu referencial que eu tenho utilizado. Então, eu tenho aqui o conhecimento, que está aqui dividido em 4 tipos, eu não vou entrar. Aqui tem as habilidades e as atitudes, e tem essa trama aqui que caracterizam as competências. Mas agora eu queria chamar muito a atenção de uma coisa que, para mim, me ajuda. Quando eu falo aprendizado, eu posso falar do conhecimento, da habilidade e das atitudes. Mas a gente aprende conhecimentos, habilidades. Aqui eu estou separando, muita gente separa atitudes e valores. Não são conceitos concorrentes. Percebe? São desenvolvidos de forma independente. Interdependente, obrigado. Percebam, olha o que o mundo está dizendo. 190 países. Assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E promover oportunidades de aprendizado ao longo de toda a vida para todos. Então, a declaração é a 4ª dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Valor, gente, conceito, teoria, universidade. Como que isso cai na escola? Então, esse que seria o meu desafio. Como que estas ideias, um pouco teóricas, então, a inclusão, a equidade e a qualidade, elas têm que impactar a nossa conversa. Ela tem que impactar as nossas ações. Se a gente não tiver exemplos concretos disso, nós não vamos conseguir trazer isso. Agora eu entro em coisas um pouquinho mais concretas e mais difíceis. Eu vou à escola para quê? Para ter o meu direito garantido. Quais que são as etapas de garantia do direito? É ter acesso, através de uma matrícula, é ficar na escola, por uma trajetória regular, e aprender. Então, essas coisas aqui são todas mais polêmicas. A primeira palavra polêmica é a palavra resultado. Aqui é muito fácil. O acesso eu meço pela matrícula. A matrícula é o censo escolar. Né? O censo escolar, gente, ele é cada dia mais uma ferramenta absolutamente fundamental de cidadania. Sabe por quê? Que lá a criança não some. Tem muita gente que fala em aprovação, reprovação, defasagem de idade séria. Eu acho tudo isso justo e razoável. Mas, entretanto, o que eu quero? Eu desejo uma trajetória regular para cada estudante. O que é trajetória regular? Aos 6 anos no primeiro ano, aos 7 anos no segundo ano, aos 8 anos no segundo ano. E isso é que a gente devia desejar para toda criança. Por quê? Porque, se você ficou na escola, alguma coisa você terá aprendido. E a trajetória regular, ela tem uma grande vantagem de não ser polêmica. Percebe? Então, se a gente conseguisse, para cada escola, ter a trajetória dos seus estudantes, seria um enorme avanço. Isso é possível hoje. Então, é muito importante
que, quando a gente falar de resultado, eu diga, eu quero saber quantos alunos têm trajetória regular. Então, basicamente é isso. Olha, se a criança não aprendeu, não me venha dizer que o direito está garantido. Então, eu trabalho juntando essas duas coisas. A palavra agora é equidade. Qual o meu problema aqui com equidade? A palavra equidade, ela tem muito a ver com o processo. Legal, né? Tratar os diferentes de formas desiguais. O que não está dito aqui? É que eu posso ter uma política equitativa e eu posso ter desigualdade. Então, vamos lá. Políticas equitativas são compatíveis com desigualdades nos resultados. Gente, isso é tão sério, porque, lembra, nós temos dificuldade de nos pensar como privilegiados, mas nós estamos nos 20%, nos 15%, nos 20% das pessoas privilegiadas no Brasil, com todas as diferenças que existem. Então, aí a gente fala, não, eu tenho uma política equitativa. Eu não falo de desigualdade. Quando você faz isso, você transferiu a responsabilidade para quem? Para a criança. Já fiz minha parte, eu te dei o banquinho. Percebe? Agora, se você não está conseguindo aprender com as condições que eu te dei, o problema é seu. Quer dizer, isso, para mim, não é passível, não é compatível com o conceito de direito. Os economistas falam muito igualdade de oportunidades. Eu falo antes o direito. Eu não tenho nenhum problema com a igualdade de oportunidade, muito pelo contrário. Mas a criança de 6 anos, é ela ou a gente? Percebe? Ela entrou na escola. Ela tem 6 anos. Eu vou dizer, olha, eu já fiz o que tem que fazer, agora é com você. Não. Na minha maneira de pensar, eu entendo que a gente teria uma sociedade melhor, eu tenho uma responsabilidade, enquanto instituição, de garantir o direito daquela criança. É claro que, na medida em que aquela criança vai ganhando autonomia, as decisões que ela toma vão impactando. Eu não tenho nenhuma dificuldade de pensar a meritocracia, mas pensar a meritocracia sem igualdade, é um cinismo social, né? É claro que eu quero políticas equitativas, mas o que eu estou dizendo? Não basta a política equitativa, você tem que olhar o resultado, senão você se engana. Bem, agora eu preciso falar desse ponto, gente, porque é uma coisa complicada aqui. O IDEB é ótimo, porque ele chamou a atenção da ideia do meu menino. Eu não estou aprendendo. Mas ele esconde esse tipo de desigualdade. Olha bem, eu coloquei aqui nível socioeconômico da escola. Tá? Eu vou omitir a cidade, cada pontinho desse é uma cidade. E aqui eu coloquei o IDEB. Então, olha bem, o que eu estou vendo aqui? Cresce o nível socioeconômico, cresce o IDEB. Quando eu seleciono, eu tenho bons resultados. Tá? Então, isso agora tem as seleções todas do Brasil. Tem a seleção socioeconômica, tem a seleção de exames, quer dizer, as escolas técnicas federais fazem um exame. Depois falam, não, nós já resolvemos o problema do ensino médio. Não tem jeito de ser como eles são, eles selecionaram. Os colégios privados selecionam. Né? Eu, quando estive no INEP, eu lutei para que isso daqui não fosse a única maneira. Eu falei de equidade de processo, eu trato os iguais, os desiguais, de forma desigual. Mas eu quero equidade como resultado. Ela ocorre quando grupos de estudantes, definidos por qualquer critério, têm a mesma distribuição de aprendizado. No nível individual, não tem problema nenhum. Entende? Eu posso ter uma Maria muito melhor do que um José. Agora, se todas as Marias forem melhores do que os Josés, eu tenho um problema. Tá? Então, equidade é uma questão do grupo e as diferenças são bem-vindas. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter exclusão. E eu posso ter exclusão por 2 processos. Eu posso ter exclusão porque o aluno não aprendeu o que precisa para uma vida plena. Não aprendeu a ler. Percebe? Isso é muito complicado. Aprender a ler no sentido que a gente definiria. Ler e entender um texto. Mas ele pode ter aprendido menos do que seus pares. É gozado que isso daqui tem muita visibilidade. Todo mundo fala, não, nós precisamos que todo mundo aprenda. Mas se eu continuo tendo um grupo que aprende mais, depois que fizer a seleção, só vai ter aquelas pessoas lá na frente. O que isso aqui tem de interessante? Eu não estou fugindo da métrica. Eu estou aproximando a métrica de uma proposta de país mais justo.
Então, gente, o que eu estou dizendo aqui, né? O resumo daqui? As métricas, elas nos ajudam, mas elas têm que ter alma, entende? E alma pedagógica. Quer dizer, eu quero que a criança aprenda. Qual que é a minha ideia da diversidade? Eu quero manter todo mundo aprendendo. Tá? Mas agora, se a primeira parte for bem sucedida, eu vou ter um grupo muito diverso dentro da escola. Então, como que eu vou fazer para que esta criança que está lá aprenda? Então, eu estou entendendo que, na hora que a gente trouxe um grupo diverso, eu vou ter que repensar o que ensinar, eu vou ter que repensar muito como ensinar. Nós estamos num mundo louco, que é impossível que todos os estudantes aprendam tudo e todos aprendam o mesmo. Não é fantástico? Um país desigual como o Brasil. Aí você fala, não, eu quero que todo mundo aprenda a mesma coisa. Então, isso é a melhor receita para poucos aprenderem tudo. Qual foi a solução pensada? Vamos criar a formação geral básica e vamos fazer os itinerários. Quais pedagogias eu vou utilizar? A pedagogia que for a pedagogia adequada para aquilo que a criança vai aprender. Na minha cabeça, são aprendizados. Aprendizados de 3 dimensões, na realidade, de 4 dimensões, porque tem a solução do problema, tem a competência. Então, eu vou escolher a pedagogia de acordo com aquilo que o objetivo de aprendizagem está colocando. Então, eu não tenho nenhum problema de você dar uma aula tradicional. Eu tenho todo o problema de você, a escola, só ter aquele tipo de atividade. Por quê? Porque existem coisas que eu não tenho como aprender com aquela pedagogia. Se eu pudesse fazer uma síntese, o que eu quero que a criança aprenda, o jovem aprenda? Então, eu quero que ele aprenda pensamento crítico. Onde que ele vai aprender pensamento crítico? Na leitura, na língua portuguesa, na física, na matemática. Hoje, a gente quer que o jovem saia da escola tendo capacidade de trabalhar em grupo, que ele tenha capacidade de comunicar. Esses são objetivos. Se eles são objetivos, eu preciso descobrir qual é a pedagogia adequada para aqueles objetivos. Então, por que eu tenho que ter aprendizagem baseada em projetos? Porque ele precisa aprender a resolver problemas. Quer dizer, a minha cabeça aqui funciona muito assim. Qual é o objetivo de aprendizagem que me pede uma pedagogia específica? Eu estou muito incomodado quando o discurso, e esse é o discurso dominante, ele está centrado na forma e não no resultado. Se eu quero criar aquela pessoa que vai colaborar, eu tenho que pensar qual que é a pedagogia adequada para isso. Gente, uma última palavra, que é a avaliação. Nós temos um problema sério de avaliação. Eu tenho chamado a atenção para essa taxonomia, que uma questão uniestrutural, ela é isolada. Aqui uma questão que é multiestrutural, várias informações. Aqui eu liguei, aqui é relacional. E aqui é o relacional estendido. Deixa eu dar um exemplo que eu fiz quando eu estive no Recife. Uniestrutural, o chamado ciclo do açúcar ocorreu em que época? Quais os principais grupos sociais da sociedade açucareira? Perceba que isso aqui é aquela coisa super tradicional. Relacione o uso da mão de obra escrava com as desigualdades sociais no Recife atual. E compare a estrutura social do Recife durante o ciclo do açúcar com a de Ouro Preto. Qual é o nosso problema? Essa aluna lá da Universidade de Ouro Preto, ela pegou a prova Brasil, olhou as questões e mostrou que, no 5º ano, todas as questões são uniestruturais. Então, eu queria terminar com essa imagem que nós estamos fazendo a reunião no Instituto de Física. Quer dizer, a física foi, durante anos, né, a grande ciência. A educação precisa de ciência. Agora, ela precisa de ciência para produzir direito, para produzir uma sociedade melhor. Nós não vamos tomar boas decisões se a gente não tiver o conhecimento. Meu resumo, se eu pudesse pedir vocês, quando pensarem a escola, pensem na desigualdade. Quando aparecer um secretário dizendo, vamos fazer um planejamento estratégico, transformar no IDEB maior que 1. Não, está faltando desigualdade. Cadê a desigualdade? E respeitar na diversidade
de tratamento às pessoas que a gente tem, que agora estão na escola e que, portanto, tem que impactar o que nós estamos estudando e como que nós estamos estudando. Tem várias outras pessoas que podem falar isso com muito mais propriedade que eu. Muito obrigado, e o tempo acabou.